Fala pessoal, estou aqui começando mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre alimentação. Alimentação que eu uso aqui no criatório com minhas aves. E assim, a alimentação, pessoal, é a base de todas as coisas. Tanto para reprodução, quanto para puxada, quanto para manejo, para torneio, para qualquer situação. Se sua ave não tem uma boa alimentação, provavelmente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, como vocês podem ver, eu separei aqui nos potes, nos copos, cada uma da alimentação que eu uso aqui com o meu Tizil. E vira e mexe, a gente vai fazendo umas trocas e ver com qual alimento as nossas aves ela se adapta melhor. Então eu tenho aqui dois tipos de grãos, dois tipos de extrusada e dois tipos de farinhada. Eu coloco cada alimento em seu devido pote, não coloco junto, e para poder ali facilitar a escolha dos alimentos pelas minhas aves. Então já tem 4 a 5 anos que eu não utilizo sementes aqui no meu criatório, até porque a base da alimentação do Tizil na natureza não é semente. Lembrando que todos os pássaros que eu tenho aqui dentro do meu criatório, todos eles foram nascidos em ambiente doméstico. Todos eles foram acostumados com esse tipo de alimentação desde o início de sua vida. Então, se o seu pássaro não tem costume de comer esse tipo de alimento, tem mais costume de comer sementes, tem que tomar cuidado na hora de colocar esses alimentos, porque se ele não tem costume de se alimentar disso, se você botar e tirar a semente ou qualquer outro alimento que você tem costume de dar para suas aves, sua ave vai ter problema. Então, a mudança de alimentação é algo que é complicado de fazer. Então, tem que ter observação do criador para que você não leve a sua ave a óbito por não se alimentar. Então, tem que ficar muito esperto em relação à alimentação, que é fundamental. Então, essa alimentação que eu vou apresentar para vocês é uma alimentação atualizada aqui do criatório. Eu tô para ver em voltar com a farinhada da Nutrópica à base de ovos de mel. Assim, minhas aves pegavam muito, mas eu acabei que troquei. Mas eu estou estudando essa possibilidade de estar voltando com essa alimentação. Então, eu vou começar aqui falando pelos grãos. Eu tenho aqui 2 grãos que são fundamentais para as aves. Nesse potinho aqui, ó, eu tenho areia e aqui eu tenho milho, canjiquinha. O que acontece? As aves, elas não têm dente para mastigar. Nós, quando nos alimentamos, nós ali mastigamos e engolimos. As aves não, elas engolem direto. Então isso daqui, ó, não pode faltar na gaiola de maneira nenhuma. É areia. Por que, Carlos? A areia não pode faltar na gaiola. Aqui tem minerais, tem cálcio, tem nutrientes que a ave necessita. E a areia, pessoal, ela vai ajudar na digestão dos alimentos a qual as aves ela ingere. Por quê? Como elas não têm dente, elas não vão mastigar. Então vai ter dificuldade para ali digerir os alimentos. Então a areia vai fazer a função de um triturador. O pássaro vai,
come essa areia vai para a moela, e ali, quando os alimentos passam pela moela, a areia vai fazer ali, vai triturar o alimento e vai ter uma melhor digestão. Então, muita gente coloca no fundo da gaiola. Eu prefiro colocar cada alimento no seu pote separado. Bom, aqui eu faço assim. Então você pode fazer aí da maneira que você achar melhor, mas não pode faltar areia na gaiola, senão teu pássaro vai ter problema. Aqui, pessoal, eu tenho mais um grão. Aqui eu tenho a canjiquinha, e como grão, como eu falei no começo, eu não uso semente. Eu prefiro usar a canjiquinha como grão, porque aqui vai evitar de pegar bactéria. Ela vem fechada, é limpa, então eu não uso a semente por causa disso também. E como eu falei, minhas aves são acostumadas a comer esse tipo de alimento, e são alimentos que nutrem a necessidade da ave. Aqui as minhas aves não ficam doentes, porque elas são nutridas da maneira correta. Então eu uso o milho moído, que é a canjiquinha, como o grão, que ajuda também ali na hora dela se alimentar e fazer a digestão melhor. Então são esses dois grãos que eu uso aqui no criatório, e são coisas que eu trago para vocês que têm dado resultados satisfatórios. Como vocês sabem, aqui eu mexo mais com reprodução, então estou sempre tirando filhote, tem saído bons filhotes aqui. E a alimentação é a base de tudo, pessoal. Se não tiver boa alimentação, se não tiver uma alimentação de qualidade saudável para os pássaros, não dá certo. Então, fundamental, alimentação. Aqui, pessoal, eu trago para vocês dois tipos de ração extrusada. Aqui eu tenho a natural da Selecta, de Curió, e aqui eu tenho a Germinex da Mega Zoom. Esses alimentos foram desenvolvidos para melhor nutrição dos pássaros. Aqui tem tudo, pessoal, que o pássaro precisa para ter uma alimentação balanceada, uma nutrição correta. Porque esses alimentos foram desenvolvidos por profissionais que estudaram, entendeu? Para fazer um alimento que nutrisse as aves da melhor maneira possível. Então aqui eu tenho a Selecta, que eu uso como base da alimentação aqui das minhas aves. E aqui eu tenho a Germinex, é uma ração verdinha. Essa ração, pessoal, eu gosto muito de utilizar no período que as fêmeas estão com filhote, ela molhada. O que eu faço? Eu pego um potinho, boto um pouquinho da Germinex e coloco um pouquinho d'água. Ela vai inchar. Depois que ela inchar, eu coloco na gaiola para a fêmea pegar e dar os filhotes. Toda essa alimentação que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu uso elas o ano todo. Uso o ano todo. Desde reprodução, como muda, como pós-muda. Essa alimentação que eu vou usar aqui para minhas aves. Essa eu uso seca e molhada. Eu uso mais molhada quando está no período de que as fêmeas estão alimentando o filhote. Como eu falei, eu vou lá, pego um pouquinho, boto no potinho, boto um pouquinho de água, deixo ela inchar. Aí depois eu venho com aquelas unhas de gato, pego e boto para a fêmea na gaiola. E coloco também ela seca no potinho separado. Aqui tem proteína, tem cálcio, tem ferro, tem todos os nutrientes necessários, pessoal, que os pássaros precisam. Como eu falei no início do vídeo, não é para pegar e botar essa alimentação se seu pássaro não tem costume de comer, porque ele não vai comer e vai correr o risco de ficar doente. Então, se você for querer trocar a alimentação, tem que fazer isso com muito cuidado, ir misturando com o alimento que ele tem costume de pegar,
observar para ver se ele está comendo para não ter problema. Porque a intenção não é deixar a ave com falta de alguma coisa. A intenção é melhorar cada vez mais a vida dele no ambiente doméstico. Porque essas aves, elas dependem de nós. E se nós não darmos o trato necessário qual ela precisa, elas vão ter dificuldade. E ela não vai ter como te falar, porque ela não fala. Então, as aves, elas dependem da nossa observação. Então, a gente tem que tomar cuidado em fazer essa troca de alimento. Então, tudo que eu trago aqui para vocês é o que eu faço aqui no criatório e que dá certo comigo. Se dá certo comigo, você fazendo aí vai dar certo com você. Tudo que eu faço referente a manejo, a reprodução, alimentação, e eu venho trazer para vocês aqui através de vídeos, são coisas que eu faço aqui no criatório no dia a dia. E vocês têm visto aí o resultado que eu tenho apresentado. Então, é só seguir o que eu falo que vai dar certo. Tem muita gente que fala muita besteira. Eu fico vendo alguns vídeos, pessoas falam besteira demais, mas a gente tem que ter cuidado até naquilo que a gente vê, naquilo que a gente vai fazer, aprendendo com outras pessoas, porque às vezes a pessoa está te ensinando uma coisa errada, você vai fazer ali e vai trazer problema para a sua ave. Então tem que tomar cuidado. Aqui, pessoal, eu tenho dois tipos de farinhada. Aqui eu tenho CC2030 e aqui eu tenho uma ração, uma farinhada da Selecta com ovos. Que essa ração eu estou usando ela para substituir a da Nutrópica à base de ovos e mel. Mas eu estou vendo para poder não tirar ela, mas acrescentar mais essa Nutrópica à base de ovos e mel, que assim, meus pássaros pegavam muito. Eu fiz essa troca para ver no que dava, mas eu estou revendo agora em recolocar ela aqui no criatório, junto com essa aqui com ovos da Select. Mas assim, todas as farinhadas e toda a alimentação que eu uso aqui são em potes separados, entendeu? Eu coloco tudo em potinho separado e para eles escolherem ficar à disposição deles, eles fazem a escolha deles. Mas todas essas rações, tudo isso que eu falei aqui no vídeo a respeito da alimentação, eles pegam e pegam bem. Então aqui eu tenho duas farinhadas, CC2030 e com ovos da Selecta. A CC2030, pessoal, também é boa para você utilizar ela com ovo cozido. Você vai lá, faz o ovo cozido, mistura e coloca ali também na unha de gato para as fêmeas alimentar os filhotes. Lembrando que o ovo é uma proteína animal que tem bastante proteína e ajuda no desenvolvimento dos filhotes. Assim, os primeiros dias do filhote é algo que é muito importante a alimentação, porque se eles não desenvolver nos 3 primeiros dias, filho, já era. Então, a base do Tizil daqui do criatório é isso. Mas na natureza eles têm uma alimentação diferente. Eles são mais de se alimentar de insetos, eles não ficam comendo semente, até porque na natureza não tem essas sementes que a gente coloca. Muitas das pessoas colocam alpiste, milho alvo, isso não tem na natureza. Então eles se alimentam ali mais de insetos, formigas, esses bichos assim. Então essa CC2030 é boa para fazer essa farinhada de ovos com ovo e botar ali na gaiola, tanto no período de alimentação, no período que tem filhote, como no decorrer do ano na alimentação do dia a dia das suas aves. Então, pessoal, essa alimentação que eu estou usando aqui no criatório é uma alimentação atualizada. Então, se você tem o costume de dar ração extrusada, farinhada para suas aves, eu aconselho você usar esse tipo de alimentação aqui que eu passei para você, que vai nutrir seu pássaro. Seu pássaro vai ter um bom desempenho e
vai estar saudável ali tanto para poder reproduzir quanto para poder participar de campeonatos, torneios. Então vai ter uma nutrição boa aí para vocês. Mas se caso as suas aves não têm costume de comer esse tipo de alimento, se for trocar, tem que tomar cuidado ali, fazer, não querer mudar de uma hora para outra, mas fazendo isso gradativamente, até você ter a certeza que sua ave está pegando esse tipo de alimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.